Olá pessoal, por aqui Daniel Paiva, professor da Universidade Federal Fluminense, nos cursos de mestrado em ensino e doutorado em ensino, também professor no mestrado profissional em computação, a ser iniciado agora no próximo ano, 2026, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para agora, a gente vai fazer a apresentação de um trabalho em colaboração com o José Sérgio, que é um trabalho sobre bibliotecas escolares. Biblioteca, Educação e Tecnologia, a modernização necessária. Zé Sérgio, tudo bom? Olá a todos. Conforme o professor Daniel disse, esse trabalho ele tem uma grande importância para nós, porque em muitas escolas a biblioteca ela não é vista como deveria ser vista. Então, a biblioteca é uma parte importante para o desenvolvimento das escolas. E essa biblioteca ela precisa ser levada em consideração o momento, né, da escola e a metodologia que os professores precisam utilizar para usar esse ambiente da escola. Então, isso é muito importante. E esse trabalho também ele vai fazer um passeio por esse universo das bibliotecas desde a sua origem, né? As bibliotecas como importância para guardar, né, as informações da história. Então, isso aconteceu. E hoje as bibliotecas elas vêm passando por modificações, transformações, que é importante que venhamos a entender para melhor utilizar esse espaço tão rico que às vezes é deixado de lado por muitas escolas, né? Então, conforme está aí nesse objetivo do trabalho, apontar um panorama histórico do surgimento das bibliotecas, origem no Brasil, e como esses espaços podem ser úteis à integração do processo de ensino-aprendizagem. Utilizamos alguns autores para embasar esse trabalho, né? Aquino, Franco, Lopes, Barthes, dentre outros. E a relevância da pesquisa que nós não podemos esquecer. As bibliotecas, quando reconhecidas como espaço escolar, são úteis ao processo de ensino e aprendizagem no ambiente de ensino. Então, conforme eu disse lá no início, essas bibliotecas elas precisam ser vistas de uma outra forma, tanto pelos professores quanto pelos gestores da escola. E isso é importante para quê? Para criar um novo ambiente, uma nova visão desses espaços de ensino. A metodologia que nós utilizamos para desenvolver esses trabalhos se faz pelas referências bibliográficas necessárias para teorizar esse assunto que nós nos propomos a trabalhar, né, no CMD 2025. Resultados e discussão. Na antiguidade, essas bibliotecas se destacaram pelas suas atividades de preservação e particularidades de seu acervo. Então, historicamente falando, as bibliotecas elas foram importantes para a manutenção cultural de vários povos que nós tivemos figurados, né, na história até os dias de hoje. E aí Santos ele traz uma informação assim valiosíssima para a gente pensar na história. É no Renascimento que as bibliotecas iniciaram, de fato, o seu papel de disseminadoras de informação. Passaram a adotar um caráter mais democrático e tentaram, de todas as formas, alcançar o público. Então, inicialmente, quando a gente busca a origem das bibliotecas, a gente vê essa questão de guarda da cultura. Só que o Renascimento, a proposta renascentista, ela vai mudar essa forma. Tudo aquilo que estava guardado, ele precisa ser trazido ao público, circular ao público. E aí essas bibliotecas se tornaram, na história, instituições valorosas para abrigar os livros, os apêndices, as pesquisas científicas e sociais, os registros de manifestações artísticas e preservação da cultura. Mas também, conforme eu disse,
esses dados, essas informações precisam transitar na sociedade ao público. No nosso caso aqui, os alunos das escolas. Aqui é uma figura da evolução, né, dos últimos anos da biblioteca, né? Ela, num primeiro momento, tradicional, depois a gente vai tendo essa evolução tecnológica dentro das bibliotecas, passando para automatizada, eletrônica, digital e virtual. Então, hoje, né, principalmente aqueles alunos que estão realizando seus cursos online, suas graduações e pós-graduação, muitas instituições têm oferecido livros digitais para que esses alunos possam ter acesso, né, a essas bibliotecas devido às suas localidades de origem, onde moram, ser longe da faculdade. Então, temos essa evolução que nós não podemos esquecer durante da nossa fala da biblioteca e da importância da biblioteca. Esse esquema, ele é um esquema importante porque ele traz muito para a nossa escola. Biblioteca, espaço transformador. Então, nós não podemos tratar a biblioteca e deixar a biblioteca somente figurativa na história, na sua evolução. Hoje, como profissionais da educação, como professores, nós temos que entender esse espaço como transformação. Então, assim, poderíamos falar aqui de muitas coisas, mas listamos aqui no nosso trabalho apenas algumas, que precisa ser um local agradável, né? Precisa contribuir para o pensamento crítico e resolução de problemas, ajuda no desenvolvimento da criatividade e desenvolve competências informacionais e também é um excelente espaço de suporte pedagógico e curricular. Então, o professor precisa adequar o seu trabalho, os seus conteúdos para o espaço da biblioteca. Lembrar que a biblioteca precisa ser uma extensão da sua sala de aula. E aí as considerações finais, né, que nós não podemos esquecer, é que essas bibliotecas precisam demonstrar a existência de vidas em seu interior e no entorno, aproveitando esse espaço de saber onde a teoria e a prática sejam uma constância educacional. E aí, repito e friso, os planejamentos eles precisam estar incluindo os espaços de aprendizagem, as bibliotecas, também nesse processo de desenvolvimento crítico, pensamento crítico e ativo de cada um dos nossos alunos. Obrigado pela oportunidade, professor. É com o senhor. Então, Zé Sérgio, quando a gente fala sobre a evolução e a modernização das bibliotecas, nós temos exemplos muito claros que podem ser trazidos aqui. Uma situação acontece nas livrarias de shopping, elas sempre vão ter um espaço que eu aqui chamei de lounge, onde a iluminação é pensada, onde as poltronas são pensadas de modo a oferecerem conforto para o usuário começar a ler o livro ali, se interessar e querer comprar, nesse caso, o exemplar para levar para casa. Quando a gente vai nas bibliotecas de escolas regulares, a gente tem muito mais estantes com livros do que espaços para estudo, espaços para troca e espaços aconchegantes. Aqui a gente traz as referências que foram utilizadas no texto e eu quero deixar à disposição o nosso grupo de pesquisa, porque uma das experiências que a gente fez foi de colocar quebra-cabeças na frente de uma biblioteca do Instituto Federal aqui da nossa cidade, e isso foi comprovadamente um incentivador para que as pessoas, os alunos, buscassem material sobre lógica, sobre raciocínio dentro da biblioteca. Então, quero convidá-los a conhecer o nosso grupo, quero agradecer muito a toda a organização do Congresso Movimentos Docentes. Mais uma vez, a gente está aqui ajudando, colaborando e participando do evento. Muito obrigado, Zé Sérgio, pela parceria. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.